Graça e paz, família de Deus. Vamos dar aqui hoje um encerramento da nossa série, né, que estava fazendo sobre encontros que curam. E eu estive falando sobre vários vídeos aí a respeito da cura do pecado, que Jesus veio para curar isso, né? Que muitas vezes nós entendemos que existem coisas ou enfermidades que precisam ser curadas em nossas vidas, nos apegamos mais à enfermidade física, mas nós entendemos que quando o Senhor Jesus disse lá em Lucas 5, ele diz: Eu não vim para os sãos, mas sim para os enfermos. E depois ele continua dizendo: Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, os doentes são os pecadores que precisam se arrepender, e pelo processo de arrependimento e conversão, eles passam pelo processo de cura. E nós citamos algumas pessoas que se encontraram com Jesus, nós falamos sobre Zaqueu, falamos sobre a mulher samaritana, falamos sobre o reencontro de Pedro com Jesus, que também foi um reencontro curador, falamos sobre o encontro de Paulo, que livrou essas pessoas do pecado de errar o alvo. Estavam andando nos caminhos tortuosos, fazendo coisas, no caso de Paulo, pensando que estava fazendo bem, mas estava fazendo mal, totalmente equivocado em relação ao alvo. Mas ao se encontrar com Jesus, ele recebeu um redirecionamento para a sua existência, e então ele mudou o seu alvo ali. E hoje nós vamos encerrar essa série falando sobre os instrumentos dos quais Deus usa para promover os encontros. Nós falamos sobre algumas pessoas que encontraram Jesus no seu tempo, nos tempos dos textos bíblicos, mas e hoje? Como seriam esses encontros? Como Jesus produziria esse encontro com os pecadores para que os pecadores se arrependessem e fossem curados da sua enfermidade chamada pecado? Nós vamos ter como texto base o livro de Atos, capítulo 17, versículo 27. O contexto ali é onde Paulo está em Atenas e ele percebendo ali que existiam muitos altares, muita idolatria ali naquele lugar. No entanto, havia ali um altar com inscrição ao Deus desconhecido. Então Paulo usou aquela oportunidade, por causa daquela inscrição, eu falei assim: eu vim falar com vocês sobre esse Deus aí que vocês adoram sem conhecê-lo. Então nós chegamos no versículo 27, onde Paulo diz que o desejo de Deus era que todas as nações o buscassem, e mesmo que tateando pudesse encontrá-lo. E ele encerra o versículo dizendo: ainda que ele não está longe de todos aqueles que o buscam. Mas antes de Paulo chegar nesse versículo, além de dizer que Deus criou os céus e a terra, Deus fala que fez de um só homem todas as nações do mundo, e organizou, né, pois cada um em seu lugar e com um tempo determinado. Deus fez todas essas coisas. Perdão. Então nós observamos que Paulo, quando se refere a esse Deus, ele se refere a um Deus criador e um Deus que desejava ser encontrado. Olha só que interessante, um Deus que desejava ser encontrado. Mas observe também que Deus diz que desejava ser encontrado, mas que as nações, algumas, né, e nós sabemos que hoje em dia nós podemos entender que todos aqueles que estão distantes de Deus estão em trevas, porque veja bem, quando Paulo diz que Deus desejava que as pessoas o encontrassem ainda que tateando, por quê? Na verdade, quem procura algo tateando significa você buscar com as mãos, e porque você não tem visão. Quem busca com as mãos é porque não tem visão. Ele não está enxergando, ou seja, por um motivo biológico, ele não tem visão, ou ele está no escuro. Ele está num ambiente sem iluminação, e por isso ele precisa tatear para ele poder se direcionar. E nós sabemos que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o mundo é um mundo de trevas. A Bíblia diz que Deus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ou seja, estávamos em trevas também, até que um dia o Senhor promoveu em nossas vidas o encontro. Mas como eu disse agora, como Jesus é promover o encontro em um mundo que está nas trevas, que vive em trevas. E Jesus, a Bíblia diz bem claro que quando Jesus voltar a essa terra, ele vai voltar nas nuvens. Ele não vai descer aqui na terra novamente, mas ele deseja que as pessoas o encontrem, mesmo vivendo em trevas. Qual a solução para isso? A solução nós entendemos pela palavra, que é o seu povo, a igreja. Deus deseja que o seu povo seja aquele que promove esse encontro. Observe que Jesus nos fala lá em Mateus, se não me falha a memória, capítulo 5, que vós sois a luz do mundo.
ainda que não tenhamos luz em nós próprios, mas nós refletimos a luz de Cristo, porque ele também disse que ele é a luz do mundo e a luz que refletimos é a luz dele que habita em nós. Então nós somos a solução para essas trevas que existem nesse mundo. Nós somos a solução porque, preste bem atenção, onde há trevas, essas trevas só são dissipadas quando a luz brilha. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade como luz. Muitas vezes nós questionamos as pessoas, alguns comportamentos, dizendo que pensamos e até verbalizamos isso, que as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas querem, as pessoas estão procurando Deus, só que eles estão perdidos. Por isso muitos procuram outros caminhos. A Bíblia diz que há muitos caminhos que ao homem parece direito, mas que no final são caminhos de morte. Porque o homem está procurando o caminho, está seguindo o caminho, mas está seguindo em trevas. Nós podemos observar em um mundo onde pessoas gastam milhões e milhões, são gastos por anos, com coisas do mundo místico. Pessoas estão investindo seu tempo, seus esforços. Quantas pessoas estão por aí também se torturando, fazendo suas, até mesmo talvez, sacrifícios aí, se sacrificando, se torturando seu próprio corpo, pensando que aquilo vai conduzi-las a Deus. Enquanto a Bíblia diz que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Mas pessoas ainda pensam que precisam desse tipo de sacrifício, precisam desse tipo de esforço para poder encontrar a Deus. Quantas pessoas se prostram diante de deuses falsos? A gente não precisa citar aqui apenas a idolatria que existe no nosso país, mas a gente pode ir para um campo muito mais amplo. A gente vai para algumas nações aí, existem lugares onde as pessoas adoram um rato. Existem lugares onde as pessoas adoram o sol. Existem lugares onde pessoas adoram todo tipo de pseudo-deuses que você pensar, você vai encontrar pela humanidade. Mas Deus deseja ser encontrado. E Deus, conforme a palavra do Senhor diz, Ele criou e sustenta todo mundo. Nós vemos também, se não me engano, não me falha a memória também, Salmo 19, que os céus contemplam a glória de Deus. E o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Nós observamos também em Eclesiastes capítulo 3, no verso 11, quando ali o autor fala dos tempos, mas o autor coloca uma frase interessante no versículo 11. Ele diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Em algumas traduções vai ter alguma variação, mas nós entendemos que lá que Deus colocou no coração a existência de algo que transcende aquilo que nossos olhos podem contemplar, que vai além daquilo que nós podemos contemplar. É por isso que estudiosos dizem que não há no mundo, nenhum lugar no mundo, pode ser nas tribos mais afastadas da civilização, uma tribo ateia. Por quê? As pessoas olham para a natureza, conforme o salmista fala, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Deus, a ação do Senhor pode ser analisada, pode ser contemplada na sua natureza, nas coisas criadas por Ele. Além do desejo que Deus colocou no coração do homem, Deus também se expressa através da natureza, para que despertasse no homem um anseio. Porque o que acontece nessas tribos que talvez o evangelho ainda não chegou, por exemplo, é que eles podem contemplar a natureza e ver como as coisas estão organizadas e como elas funcionam, e eles são levados por essa beleza a entender, existe alguém que está acima de nós, existe um poder supremo acima de tudo aquilo que nós podemos ver aqui, que está regendo tudo isso. Eles só não sabem que é o Deus criador dos céus e da terra que nós conhecemos. Da mesma forma, outras pessoas que se dedicam para outro tipo de espiritualidade não estão conhecendo a Cristo ainda porque estão em trevas. Mas estão tentando encontrar a Deus. Mas estão tateando, estão assim com as mãos. Onde está Deus? Mas Deus chama o seu povo para ser a luz deste mundo. Deus nos chama para ser a luz do mundo de trevas. Uma luz que dá a condição do homem ter um norte para a sua existência, para essa sua busca por Deus. A luz que traz direção, a luz que revela onde Deus está. Nós somos essa luz. Nós temos conosco essa responsabilidade. Pessoas estão sofrendo, vivendo no pecado, e sofrem aqui e vão sofrer também a condenação depois que tudo isso aqui terminar, porque vivem no pecado, mas estão buscando a Deus, estão tentando encontrar a Deus, apesar de nós vermos que
Muitas pessoas estão se tornando ateias no nosso tempo, mas existem muitas pessoas, em uma maioria esmagadora, que estão tentando encontrar a Deus. E nós, outrora, também éramos assim, buscávamos a Deus. Não sei quantos que estão assistindo essa mensagem que nasceram no lar cristão, mas até os que nasceram no lar cristão precisam ter um encontro com Deus. Deus não tem neto, Deus tem filhos. E nós, outrora, também éramos assim, estávamos tentando cada um ao seu próprio modo, cada um com sua pseudo-espiritualidade, até que um dia o Senhor promoveu em nós esse encontro, mas Ele usou pessoas para proclamar o Evangelho para nós, para que nós um dia pudéssemos encontrá-lo. E esse Deus continua desejando que as pessoas o encontrem, ainda que em trevas o Senhor escolheu o seu povo, a sua igreja, para ser a luz desse mundo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, ele fala que nós somos embaixadores de Deus. Mais à frente ele fala que nós somos cooperadores de Deus, cooperadores numa obra da reconciliação. E ele diz no versículo 20 do capítulo 5 da segunda carta, que Deus, por intermédio de nós, o seu povo, faz um apelo ao mundo que se reconcilie com ele. Nós somos a voz de Deus para essa nação. Nós somos a voz de Deus para o mundo em trevas. Nós somos a voz que diz: existe um Deus criador dos céus e da terra. Existe um Deus que deseja ser encontrado por você. Existe um Deus que deseja te encontrar. E não somente proclamarmos isso, mas também, quando proclamarmos isso, nós possamos também brilhar a luz de Cristo, e essas pessoas, ao ouvir a mensagem da reconciliação que nos foi concedida, eles possam também ter a sua visão aberta e poder encontrar Cristo e perceber Cristo. E onde eles vão perceber Cristo? Eles vão perceber Cristo na igreja de Cristo. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23, ele diz que a igreja de Jesus, ela contém a plenitude de Jesus. É na igreja que Jesus se revela de maneira plena, de maneira completa. Esse Deus que, segundo Paulo, nesse mesmo versículo, aliás, no versículo 23, ele diz que esse Deus que completa tudo em todos, ele está totalmente presente na vida da igreja. Mas não em mim como parte da igreja, mas na igreja corpo. Porque eu posso ser uma parte do corpo, eu posso ser o dedo do corpo, mas eu não sou o corpo. Então, em mim existe uma parte de Deus. Mas na igreja, quando o povo entende a sua responsabilidade, o seu compromisso, Deus está plenamente, completamente presente em nós. Ele se revela de maneira completa. Porque é através de nós, aquele que é ombro, vai oferecer o ombro de Cristo para que a pessoa possa reclinar sua cabeça. Aquele que é a mão, vai ser a mão de Cristo estendida para aquele que está caído. Aquele que são os lábios vão poder proclamar o amor de Deus para aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão perdidos. Aqueles que são os pés vão conduzir o corpo até aqueles que não podem se direcionar até o corpo, mas vão levar o corpo. Cada membro do corpo tem o seu papel e sua responsabilidade, mas o corpo todo tem a responsabilidade de ser a luz do mundo e de mostrar Cristo, de que o mundo possa perceber Cristo em nós, porque o mundo existe dentro do coração das pessoas, um anseio pelo que é transcendente, para aquilo que eles não conseguem contemplar com os seus olhos naturais, mas com o seu coração eles clamam por um desejo de encontrar esse Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que deseja ser encontrado. Esse é o Jesus que, ao se encontrar, promover um encontro com alguém, ele liberta a pessoa do pecado. E a pessoa, ao invés de continuar errando o alvo, ele vai andar no rumo certo. Qual é o rumo certo? Qual é o alvo? A Bíblia diz que nós temos que manter os nossos olhos no alvo, que é Cristo. Então as pessoas vão deixar de trilhar por caminhos que são caminhos de morte, vão andar pelo caminho que é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é Jesus. Jesus que deseja ser revelado por mim e por você. O Deus que deseja se revelar àquele que está na escuridão. O Deus que deseja se revelar àquele que está sem visão, que deseja dar vista ao cego. Jesus, lá em Lucas, quando ele leu o livro do profeta Isaías, ele disse: esse livro está falando a meu respeito. E Deus me ungiu para dar vista aos cegos. E esse Cristo que veio para dar vista ao cego, agora habita em mim e em você. E agora aquele que é cego, ao ter um encontro com a luz,
Ele vai voltar a enxergar. Ele vai passar a enxergar, vai enxergar a Cristo. Eu costumo dizer, talvez você que está me ouvindo nessa mensagem já ouviu isso algumas vezes. Eu não gosto quando eu sou percebido. Eu amo quando Cristo é percebido em mim. Quando algo que é meu é percebido em minha vida, em minha personalidade, em meu comportamento, eu me entristeço. Porque eu quero é que Cristo seja percebido. Que as pessoas só olhem para mim e percebam Cristo. Olhem para mim e pensam, o que eu estou procurando acho que está junto com esse cara. O que eu estou procurando acho que está junto com essa pessoa. Eu acho que essa pessoa encontrou o que eu estava tanto procurando. E eu preciso que ele compartilhe isso comigo. E nós vamos compartilhar Jesus com as pessoas. E livrá-las da perdição. Permitir com que Cristo faça o que a palavra de Deus diz. Ele nos tirou do reino das trevas. Nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. O reino de seu Filho. O reino de Jesus. Que habita em mim e habita em você. Se você não viu os outros vídeos, assista os outros vídeos. Veja o que Deus quer fazer na vida das pessoas. Veja o que Jesus fez na vida de Zaqueu. Veja o que Jesus fez na vida da mulher samaritana. Veja o que Jesus fez na vida de Paulo. Veja o que Jesus fez na vida de Pedro. Ele quer fazer isso na vida de muitas pessoas, mas ele não vai vir aqui mais fazer isso. Ele escolheu a mim e a você para que a gente possa fazer isso. E se você que está ouvindo essa mensagem está buscando encontrar esse Cristo, você que anda tateando por aí, procurando Deus, Jesus quer te encontrar. Jesus se revela a você hoje pelo poder da palavra. E Ele quer salvar a sua vida. Como um dia Ele me encontrou e me salvou. E me livrou do meu pecado. E me deu agora um rumo certo, um alvo a quem eu realmente devo buscar. Esse alvo que é Cristo. Olhando para o alvo, Cristo, autor e consumador da minha fé. Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. E que essa palavra, eu costumo encerrar dizendo aqui, em alguns casos, né, que essa palavra encontre repouso no seu coração e gere frutos. Eu já quero encerrar essa mensagem dizendo que eu desejo que essa palavra produza incômodo na sua vida. E algumas vezes eu já disse, em alguns lugares que às vezes eu vou ministrar, que ela faça você perder o sono. Que ela faça você se inquietar de tal forma que você não consiga mais se comportar como você se comporta. Com o comodismo, com a inércia, com a falta de ousadia, mas que o Espírito Santo nos transforme, nos impulsione, nos dê ousadia e intrepidez para anunciarmos a verdade, para refletirmos a luz de Jesus, para que o mundo pare de tatear, para que o mundo receba visão e olhe para nós e perceba Cristo. E Cristo em nós, esperança da glória, seja para eles também a esperança da glória, e que Cristo transborde de nós para as vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe.